converso agora com o advogado Milton Pardo Filho. Ele, que é professor do Unitoledo, especialista e mestre em Direito Civil, vai conversar com a gente agora sobre o abandono afetivo. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Professor, o que caracteriza o abandono afetivo? No caso aí seria o não cumprimento do dever do pai, né, de criar, de assistir, de educar o filho. Enfim, de participar da criação, né, do crescimento do filho. O que motivou essa nossa conversa foi uma recente condenação de um pai por abandono afetivo. A filha se sentiu abandonada pelo pai, ingressou com uma ação na justiça e o pai foi condenado a pagar uma indenização a ela de R$200 mil. Professor, isso abre um precedente para outras ações e para outras condenações semelhantes? Sim, já é um precedente, já é uma jurisprudência aí, e que vai ter, né, vai ter alguma consequência aí nas relações, né, nas relações sociais aí, nas relações entre os pais e os filhos, né? E qual o valor do abandono? Pois o problema é que, na verdade, não é o abandono em si aí, o problema é o dano moral que foi causado. A filha, ela se sente prejudicada, se sente vítima de um dano moral, né, cujo valor indenizatório é de difícil verificação, apuração. Né? Inclusive, em primeira instância, no Tribunal de Justiça, em primeira instância, nesse caso concreto, não foi feita a condenação, não foi julgado, o pai não foi condenado a pagar nenhuma indenização. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo foi condenado a pagar 415 mil. E agora o STJ manteve a decisão de condenação, né, de indenização, mas só que reduziu de 415 mil para 200 mil. Então, isso tem gerado polêmica, né? Afinal de contas, quanto que vale, né, essa dor que a filha sentiu? Né? É muito difícil fixar o dano moral. A jurisprudência, a doutrina, ela estabelece alguns critérios. Não tem, por exemplo, desde o critério de qual é a condição econômica do sujeito que vai ter que indenizar, do causador do dano, qual é a condição econômica do lesado, enfim, da vítima, no caso da filha. Então, uma relação de 15 critérios que deverão ser observados. Repercussão pública, enfim, a extensão do dano, o grau de culpa. Por exemplo, será que esse pai foi realmente muito negligente? Será que ele realmente não teve a oportunidade de participar da criação, da educação do filho? Isso, inclusive, foi discutido nesse processo, porque o pai ele alega que ele não criou, não participou da educação da filha, porque ele foi impedido pela mãe. Então essas questões aí é que vão determinar, né, o arbitramento do valor indenizatório. E são os juízes, né, com base em alguns critérios, nesses critérios que eles que vão fixar. Então não tem só para concluir, não tem uma tarifação. Não tem assim um preço fixo, né, numa tabela, por exemplo, não existe. Sim, mas embora ele tenha alegado que a mãe da menina, da moça, né, impedia o relacionamento dele com a filha, e ele não conseguiu provar isso, né? Pelo que a gente, né, assim, de longe analisa, sim, ele não conseguiu isso. Essa tese dele não foi recebida pelo STJ. Agora, doutor, o pai é obrigado a amar o filho? Então, não, de fato não. Não existe essa obrigação. A justiça não pode impor o afeto. Não pode impor o amor e o afeto, mas a criação, a participação, enfim, a assistência ali, não só a assistência material, ou seja, o pagamento dos alimentos, mas a participação. Eu acho que a palavra mais adequada aí é participar do crescimento, do desenvolvimento do filho. E eu acho que nesse caso ele foi negligente. E a negligência caracteriza o ato ilícito, que gera a obrigação de indenizar. Então, assim, não é a questão do amor. Realmente, pelo que eu vi, o STJ ele não obrigou o pai, não obriga, enfim, nenhum pai a amar o filho, mas obriga, sim, a participar, a criar, a educar, né, além do pagamento dos alimentos, né? E quando ocorre essa dificuldade em razão do ex-cônjuge, por exemplo, quando o ex-cônjuge dificulta a relação do pai que não ficou com o filho, né, com essa criança, com esse adolescente, o que ele deve fazer? Ele deve fazer... Para evitar isso, exato, né? Por exemplo, fazer um boletim de ocorrência de alienação parental, porque quando um dos cônjuges impede o outro de ter acesso ao filho, isso já é legalizado, né? Isso caracteriza como alienação parental. Então ele tem que fazer um boletim de ocorrência e tomar as providências legais aí para que esse pai que está alienando seja responsabilizado.
Porque senão isso pode ser invertido. Ele depois, no futuro, pode ser, né, condenado a pagar uma indenização para o filho pela negligência dele. Bem, e nesse caso, né, que a gente está discutindo agora, da moça que conseguiu a indenização do pai, ela esperou, né, ela já é uma mulher madura, já é adulta, e ela é que ingressou com a ação. Mas a minha pergunta é, o pai ou a mãe que esteja com a guarda do filho pode também ajuizar uma ação contra o ex-parceiro por abandono afetivo? Não, a vítima é o filho mesmo. A vítima é o filho. É o filho, é. Então, nesse caso, mas em nome do filho, ele não pode ingressar com a ação? Se ele for menor, sim. Se ele tiver na idade, né, de incapacidade, sim. Se ele for incapaz, sim. Tem que ser representado pelo pai, né? Menor de 16 anos representado pelo pai ou pela mãe, né? Aquele que está com o filho ou a filha. E no caso de 16 a 18, ele é assistido pelo pai ou pela mãe. Então pode, tranquilamente, não tem nenhum impedimento. Mas aí seria um pedido de indenização. Sim, sim. E a justiça pode obrigar, por exemplo, o pai a visitar o filho? Ou a gente entra naquela questão do amor, do na afeto? verdade, não é a justiça, a lei é que, de certa forma, obriga. Porque quando o artigo do Código Civil fala que compete aos pais, em relação aos filhos menores, criar e educar os filhos, essa questão da visita, ela está implícita aí, entendeu? O pai ele precisa participar, por força da lei. É uma interpretação talvez extensiva, mas quer dizer, a partir da legislação. Por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que os filhos menores não podem ser objeto de negligência dos pais. Então, quer dizer, o pai que não participa da criação, do desenvolvimento do filho, ele está sendo negligente. Ou seja, está colocando o filho na condição, né, de vítima da negligência dele. Correto. Então, de repente, um pai e uma mãe pode ser condenado por não visitar o seu filho, por não atendê-lo, mas não estou falando de indenização agora. Estou falando condenado a visitar, ser estabelecido pela justiça essas visitas e... Na verdade, não vai haver o que eu entendo, né? Um entendimento meu. Isso já está implícito, no caso, não... Está implícito. Então, assim, a negligência do pai em não visitar o filho, em não participar da criação, em não participar da educação, do desenvolvimento dele enquanto ele for menor, caracteriza um ato ilícito, quer dizer, um prejuízo para aquela criança, para aquele filho, né? E isso, o ato ilícito, enfim, gera a obrigação de indenizar por força da nossa legislação. Então ele não é que ele é obrigado a visitar. Se ele não visitar, quer dizer, está obrigado implicitamente. Se ele não visitar, ele pode negligenciar nessa obrigação e ser condenado a uma indenização, né? Inclusive, essa ação, eu não sei quando que ela foi proposta, né, essa ação do caso concreto, mas eu acredito que essa ação ela demandou aí, não sei, no mínimo 5 anos, né? Quer dizer, ela foi proposta há um tempo atrás, no mínimo, né, para não falar mais tempo, né? Tá certo, doutor. Bem, é uma novidade aí no direito, né? É uma novidade, inclusive o STJ anteriormente tinha decidido o contrário, né? Então isso também é interessante, né? Afinal de contas, é uma mudança, né? Abandono sempre existiu, né? Sempre. Pais que abandonam os filhos, mães também, enfim, mas agora vem essa sentença aí para dar uma reviravolta no direito de família, inclusive. Exato. Né? Eu acho que tem que ficar claro que eu vi alguns jornalistas falando que se tratava de um novo crime. Não é um novo crime, é uma relação civil, né? Enfim, é um ato ilícito que gera a obrigação de indenizar, né? De fato, o pai não é obrigado a amar, mas quando ele é negligente nessa obrigação, ele fica obrigado a indenizar. Mesmo em casos de relacionamentos fugazes, relacionamentos sem vínculos, fez o filho, exatamente, tem que embalar. Exatamente, o filho é que determina tudo isso, né? Isso é a paternidade, né? A maternidade. Doutor, muito obrigada pela sua participação.